Rada calabachurianda, lavacarrabassoa, vai procura o verdadeiro adorador, aleluia. Aqueles que adorem espírito em verdade. Ele não está procurando nenhum artista de cinema, ele não está procurando, aleluia, nenhum Alain Delon da vida, mas ele está procurando adorador, ele está procurando, como diz lá em Ezequiel, capítulo 22, 31, eis que ele procurou, vai cair na terra, alguém que estivesse na brecha, aleluia, vai cair aqui, vai cair nessa noite, vai cair, vai de mim, vai cair, aleluia, vai cair, vai do cheio nessa noite, Deus, e quando levantar as mãos, vai cair, aleluia, vai me falar a teu respeito, deve dar testemunho de ti, ó Deus Santo, aleluia, faz os teus sinais, ó Deus Santo, aleluia, Deus, bendito seja para todos sempre, louvado seja o nome de Jesus, amém. Boa noite, a paz do Senhor, amém. Hoje eu estava aqui orando pela manhã, e eu fui fazer uma faxina, aí de repente chegou o irmão, né, uma autoridade de Campinas, e veio receber a oração, amém? E aí o poder de Deus pegou, foi uma choradeira, aleluia, e Deus tem nos dado vitória, aleluia, independente de quanto nós estamos, amém? Gostaria que tivesse muitos, né? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é nosso Deus, aleluia, e nós somos, aleluia, servos do Senhor nosso Deus, aleluia, e por isso estamos aqui nessa noite, amém, irmão? E todo servo do Senhor, ele tem um compromisso com o seu Deus, amém? De pregar, de orar, de cuidar da casa de Deus, aleluia, e das coisas do Pai, amém? Jesus disse, o zelo de tua casa me consome, amém? Então vamos louvar um louvor só, em nome de Jesus, e nós vamos meditar um pouco na palavra, para que você aprenda mais, né, da parte de Deus e tenha mais conhecimento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, bendito seja para todos sempre. Esse óculos na verdade já não está mais, né, aleluia, enxergando mais nada, aleluia, embaçado, e está na hora de trocar. Eu até sonhei que eu estava dentro de um oculista, amém, irmão? Aleluia, e Deus deu a vitória, amém? Vamos louvar o Senhor, aleluia, esse daí mesmo, o Espírito Santo, aleluia, amém? Que está aí, vamos louvar, glória a Deus, esse deve ser um louvor, o Espírito Santo está descendo agora, aleluia, vamos adorar o Senhor, aleluia. Você tem que entender que Deus está procurando adoradores, aleluia. Se você é adorador, aleluia, entra agora no Espírito Santo, busca a virtude do céu. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. Ele é tão maravilhoso que renova a sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Fala-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Fala-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Fala-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz
que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos, e a meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Oh Deus, nós somos meninos dos teus olhos. Obrigado por estar aqui, ó Pai. Obrigado por estar aqui essa noite, por poder te dar culto, por poder estar na tua face, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, em ti esperamos, Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Oh, aleluia. Fonte de água viva, aleluia. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pela provação. Deus Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, aumentando o teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, na unção do teu Espírito. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, rabalabassua. Oh, quando Deus enviou a primeira vez nesse lugar, e Deus chegou lá, viu um rapaz que ele era viciado em cocaína. E Deus falou, vai direto nele, aleluia, e ore por ele. E eu fui e orei, amém, irmão? Aí demorou uma semana, veio um rapaz entregar um folhetim dizendo, fulano foi internado com vício de cocaína. Aí eu falei, Deus, o Senhor disse que era para ir lá para libertar ele. Aí demorou mais ou menos uns 2 dias, fiquei orando. Depois de uma semana eu estava aqui, era umas 7h30, 8 horas da manhã, né? Tinha já o sol saído. Ele chegou no portão, com a Bíblia aberta, amém, na mão, e veio para entrar aqui, e estava escrito nas palavras que Deus me usou para falar com ele, aleluia. E hoje o próprio irmão veio hoje aqui, aleluia, e falou, olha, tudo que Deus falou através de você, aleluia, era algo que Deus me incomodou e você não sabia de nada. Eu não disse que quando eu pisar dentro daquele lugar, eu fui porque o Senhor me enviou, aleluia. Porque Isaías diz 48:16, eis que o Senhor enviou a mim e o teu Espírito, aleluia. E certamente, irmão, você veio hoje para receber de Deus, amém, irmão? Certamente você nunca pode voltar para casa sem algo da parte de Deus, amém, irmão? Simplesmente você pode a cada dia, como um jardim regado, recebendo de Deus, porque muitos vão se enfraquecendo lá na frente. Por que Jó suportou a prova? Porque Jó orava, Jó oferecia sacrifício, aleluia, a Deus continuamente, a Bíblia diz, amém, irmão?
E no dia da provação, ele, aleluia, suportou, ele estava fiel. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Então, se você ora hoje, a Bíblia fala em Salmo 132, né? E a Bíblia fala, Salmo 39, que se você, o tempo do santo orar, poderia te encontrar, e quando transbordar das águas, não te atingirão. Então, se você ora muito hoje, você é como nos céus, aleluia. A Bíblia diz que é um incensário que são oração do santo. Eu vou na igreja porque orar é tão difícil. Mas se você rompe na oração, um dia você vai ver a oração de hoje se cumprir no futuro. Amém? Não? Às vezes passa anos, aí vem a resposta da oração, né? Teve um tempo que começou a vir bênção, e não parava. Aonde eu estava, aí Deus falou, agora começou a descer as respostas da oração. Então nunca esmoreça, né, irmão? Persevere. Se você nunca não alcançou, não recebeu resposta, continue orando, aleluia. Porque a Bíblia diz que você tem que permanecer na oração, aleluia. Um dia o céu se abrirá, mas quando vir também as respostas, aí virá como chuva, aleluia, sobre nossa vida. Por isso eu quero meditar um pouco com os irmãos agora e aproveitar o momento, amém, para a edificação do corpo de Cristo, para que os irmãos, amém, venham relembrar de ontem, né, o que foi falado. Você acredita que eu estou até agora tentando salvar a pregação de ontem? De tanta dificuldade, porque Deus falou, amém, conosco. Porque se nós somos transformados, nós vamos morar no céu. Hoje mesmo era para vir alguns empresários, mas você vê, quando eles percebem que melhora, aí eles vêm um culto sim, na outra semana não. Aí eles não têm aquela vida dedicada como a Bíblia diz que devemos ser. Mas só que no futuro fará falta. Ele poderá estar com o bolso cheio e com a alma vazia. Aí quando ele chegar diante de Deus, ele não tem crédito. Porque a Bíblia diz que quem é rico para com si mesmo, entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus, amém, irmão? Ele disse, louco, esta noite pedirão sua alma, amém, irmão? Para quem será? E muitas vezes as coisas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. 2 Pedro, os irmãos estão esperando, né? Glória a Deus. Capítulo 1. De ontem eu falei um pouco sobre isso, e eu gostei do que Deus falou. Foi a palavra rema, a palavra revelada da parte de Deus. E hoje também vai ter a parte da revelação da parte de Deus para nós, amém, irmão? Então por isso, se você vir aqui e não absorver as revelações de Deus e entender as coisas de Deus, você não consegue, aleluia, sair vivificado, aleluia, e preparado, aleluia, para um novo tempo. Então por isso, 2 Pedro, capítulo 1, nós vemos esse versículo número 1. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus, para em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam convosco, aleluia. Eu estou vendo a primeira carta, né? Mas também aqui nós poderíamos mas vamos lá na segunda. Desculpa, né? Esse óxido. Mas aí também Deus já estava completando, né? O que Pedro estava expressando era o que Deus tinha os seus alvos, amém? Né? A meta para alcançar durante toda uma região, amém? E várias nações à volta, amém? Então no capítulo 2 Pedro 1 está escrito: Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e o Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduz à vida, piedade pelo conhecimento completo, aleluia, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, amém?
pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas o tornai-vos coparticipante da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Aleluia. Então você viu que Pedro, ele estava certamente mostrando que a vida dele já não era como era antes. Agora ele tinha uma fé apurada, uma fé o qual estava sendo avaliada com os demais que estavam junto com ele. E eles tinham quase o padrão de mesma fé naquilo que estava sendo realizado. O caso da graça que Deus deu pela morte de Jesus, trazendo à igreja conhecimento, trazendo à igreja o divino poder, e trazendo à igreja as promessas que Deus tinha feito, tanto através dos patriarcas, como ele fez através de Abraão, e como os demais profetas, tanto os menores ou maiores profetas que Deus deu, até deu meio do profeta messiânico Isaías, que nós conhecemos o livro de Isaías, que é chamado uma mini Bíblia, amém? E certamente nós entendemos que o propósito de Deus é esse: manter a igreja equilibrada, aleluia, com uma fé, aleluia, no nível, amém, que ela permaneça estabelecida. Porque a fé, ela pode ser trabalhada, pode ser aumentada e ela pode também diminuir. Só que a fé, ela tem que, aleluia, estar estabilizada, porque certamente, se ela não estiver estabilizada, você não acreditará naquilo que Deus prometeu, e nem tampouco vai acreditar que Deus, aleluia, vai cumprir a sua promessa. Certamente era o que? Trazer à igreja santificação, vida abundante, e a igreja tem o seu papel de perseverar, de se aprontar, de se entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a sua vontade. Então, quando nós estabelecemos pela fé e acreditamos na promessa, a gente terá experiência futuramente, aleluia, de que realmente estamos vivendo pela fé. E certamente nós poderemos falar dessa fé, e também encontraremos muitos que terão essa fé, que estão olhando para cima, para a redenção, para o dia do Senhor, aleluia. E convicto de uma coisa, que Ele tem o propósito de salvação, de transformação, para que, senão nós não vamos entrar no céu. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Quem é limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura dolosamente, esse lhe terá a sua salvação e uma bênção do Deus de Jacó. Aleluia. Então, quando nós entendemos que dentro de nós, aleluia, está, aleluia, o ambiente de Deus, onde Deus quer estar, quer habitar, quer morar, para que nós, aleluia, futuramente, amém, tenhamos, amém, essa fé que Pedro estava dizendo, o seu poder divino, os dons divinos, as virtudes do céu, aleluia, para que nós não sejamos mais crente terreno, crente mundano, mas sim santos homens de Deus, mulheres de Deus, aleluia, confirmado no chamado de Deus, crido na palavra e com o coração aberto, esperando a redenção, aleluia, na plenitude do tempo de Deus, porque a promessa é Ele vir buscar a igreja. O problema é que muitas vezes, irmão, a gente sabe que todo o poder divino, toda fé, ela passa por um processo, e a gente vai descobrindo que fomos provados, amém, irmão? E certamente algumas provas que vinham já não abate a fé como abatia antes. Por quê? Porque a fé agora está bem firmada. Então certamente você agora sabe com quem você recebeu como Senhor e Salvador, a promessa que Ele fez do Espírito Santo, das virtudes, da capacitação nas nossas vidas, e certamente a preparação para morar no céu, irmão, o qual nós vimos ontem. Agora no capítulo 1 de Pedro, vamos voltar lá agora. Você vai ver no versículo 3, Pedro ele já entrava por esse alinhamento.
E ele já falava aqui no capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, aleluia, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar no último tempo, aleluia. Nisto exultais, embora no presente breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, aleluia, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor e glória e honra, a revelação de Jesus Cristo. Então você vê que Pedro, escrevendo lá no capítulo 1, ele já estava o mesmo entender, porque ele vai baseado o que? Na fé, na morte que Jesus fez para dar a vida eterna e a salvação eterna. E certamente, por isso que na terra, quando você crê e você tem a fé, tem o poder de Deus, você sabe, aleluia, que esse poder vai levar você para a eternidade. Hoje as pessoas usam o sangue de Jesus como qualquer coisa, meu irmão, e muitas vezes até com chavão. O sangue de Jesus tem poder. E muitas vezes o sangue de Jesus às vezes é ultrajado, muitas vezes não é valorizado, aleluia. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela trouxe do céu a redenção, o Espírito Santo para a igreja, e ela edificou a igreja fundamentada, aleluia, na fé. E certamente essa fé, ela vai levar nós a crer, aleluia, no céu, vai acreditar na redenção, na salvação. Agora, não devemos entender que na terra nós teremos prova, aleluia, nos dias das nossas vidas, a cada dia, até que se cumpra o tempo de Deus, amém, irmão? E por isso que a gente às vezes tem a viva esperança em Deus, aleluia, na fé. Porque se não for pela fé, se não for porque acredita que Jesus morreu com esse propósito, então o que estaremos fazendo aqui, amém? Amém? Se não tem vida eterna, se não tem salvação eterna, porque certamente Paulo escreveu sobre isso. Se nós estivermos aqui na terra e todas as coisas, somos os homens mais miseráveis da terra, se nossa vida só constitui aqui, amém? Então nós temos, aleluia, que se preparar, não deixarmos levar, por causa das provações, das coisas que vêm, porque as provas vêm só para tirar a nossa fé, tirar a nossa visão de Deus, aleluia, tirar nossos olhos, aleluia, no dia do Senhor. E certamente vai fazer o que conosco? Vai tentar, como ele está dizendo aqui, amém, irmão? Vai vir, aleluia, através do poder da em nós as provações. E certamente vem provas que a gente fala, nossa, eu não vou aguentar, aleluia. Agora, a fé, quando ela é provada, quando passa a purificação, quando passa os testes e tal, ela tem a tendência de ela ficar firme, amém, irmão? Ficar, uma fé firme, acreditar na ressurreição, acreditar no arrebatamento da igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas não acreditam, não. Fala, Jesus vai voltar essa noite. Amém? Fala, estão falando isso aí 2000 anos atrás, amém? 2000 anos e 500 anos já. Mas aí, irmão, mas ele pode voltar hoje, porque ele prometeu um dia voltar. Agora, nós temos que estar preparados, aleluia, crendo nessa promessa e crendo dia após dia, aleluia, no meio das provas que vêm, aleluia, para purificar a nossa fé. E muitas vezes tem prova que vai fazer nós crescer. E muitas vezes a gente vai crescer espiritualmente diante de Deus. Por quê? Porque nós não deixamos se abater, continuamos acreditando nas promessas e na salvação de Deus, amém, eterna.
E certamente, hoje a gente vem na igreja e a gente só pensa assim: se Deus pode dar um carro, se Deus pode curar uma doença, se Deus pode abrir uma porta de emprego. Então as pessoas têm fé para todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque toda vez que vem a prova, vem o tratamento de Deus para ele crer em coisas maiores, para ele entrar no propósito de Deus, no qual o evangelho foi pregado, aí ele não quer. Porque ele não quer provado, ele não quer ser provado, ele não quer ser trabalhado por Deus. E aonde Deus precisa trabalhar? Na fé. Então por isso que ele diz no versículo, para você ver, no versículo 3: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você vê que Deus, ele traz para nós, aleluia, que agora nós vivemos só na esperança, em Deus, aleluia, na palavra, nas promessas, no que está escrito, aleluia. Certamente no penhor do Espírito Santo, que a Bíblia diz que Deus fez, aleluia, e ele cegou com o penhor do Espírito Santo da promessa. Então a igreja está selada, ela está marcada. Só que a igreja, ela tem um processo que ela tem que passar. E não tem como fugir desse processo. Ai não, mais prova, ai, mais problema. E muitas vezes a gente acaba, às vezes, sendo abatido, às vezes nem é por provas grandes, amém? E muitas vezes é aquela pedrinha que nos derruba, amém? Porque pedra grande, você já observa, você vai com mais jeito. E certamente uma coisa pequena às vezes pode fazer abalar nossa fé. Um filósofo famoso está certo que os grandes problemas iam resolvidos com os pequenos detalhes. E os pequenos detalhes é que geram grandes problemas. Então hoje você veio aqui, você sabe que Jesus morreu por você para te dar esperança, aleluia, para trazer, aleluia, a você a coroa da vida, para trazer coisas, aleluia, incorruptíveis. Não coisas que vão perecer com o tempo. Por isso que tem que ser valioso, a fé tem que ser tratada, a fé tem que ser purificada, para você viver diante dele até o fim, para encontrar com ele e receber a coroa. E certamente muitas pessoas não estão preocupadas com a coroa de glória, com a coroa da vida, com a coroa de justiça, amém? E nem com os galardão rolados nos céus. Porque a mentalidade dele é que Jesus morreu só para ele viver aqui na terra, ter as bênçãos aqui na terra, uma cura, um alívio e alguma coisa, mas Jesus não morreu para fazer dele uma igreja dele vivificada, para preparada um dia para a sua redenção. E ele não quer que nenhum servo dele fique, se você prestar atenção. Por isso a fé tem que estar alinhados, todos têm que estar firmados nela, crendo no mesmo Deus, uma só fé, um só Espírito e um só batismo, que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Então você vem aqui hoje e você diz: mas pastor, eu estou aqui hoje, está frio, ai, vai uma pregação, ai, falando que Deus prova, que Deus, sim, primeiramente ele muda a sua expectativa, a sua esperança, amém? Muitas vezes a gente esquece, aleluia, de Deus, amém, irmão? Que ele fez promessa, que ele veio para trabalhar, e ele mandou o Espírito Santo, mandou a palavra, e mandou nós crer nele, praticar a palavra, viver a palavra dia após dia, na perseverança, na oração, na leitura da palavra, para manter a nossa fé ativa, aleluia, porque vai chegar o dia, aleluia, que se não tiver essa fé, a gente vai desistir. Você sabia que quando a pessoa tem a fé, ela tem a fé firmada, ela vai combater. Você vê uma pessoa, quando acredita que vai vencer uma luta, ele entra no ringue, não dependendo do que é mais forte às vezes, ou melhor, mas sim porque ele acredita que vai vencer. Eu vejo às vezes MMA, assim, alguns reclames, que às vezes aquele que pensava que era o favorito apanhou, amém, irmão? Porque o outro entrou determinado a jogar o outro na lona, amém? E o outro falou: não, eu sou um campeão, esse cara sou eu. Mas o outro veio com mais apetite, mais determinado, com mais ação, e por isso alcançou um êxito.
Então nós entramos na presença de Deus e nós ficamos só cativos aqui na terra. Ai, tá tão difícil, tá isso aqui, tá. Tem, mas Jesus tem morada eterna para a igreja, não é, irmão? E é lá que nós vamos, aleluia, se passar nossa eternidade. Agora, e aqui na terra? Agora, aqui na terra, nós somos transformados para que o mundo veja em nós, aleluia, a glória do Pai. E creia também em Deus. Agora imagine um crente que não crê na salvação eterna, não crê na vida eterna, não vive para isso, não se dedica para isso, não bebe, não recebe transformação para isso, ele vai se perder logo no caminho, porque lá das provas vão chegando. E eu nem diz no quadro: para uma herança corruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então está vendo o que Deus preparou é isso, amém? Tudo amacessível, uma coisa que é incorruptível para nós. E certamente a gente já quer aqui a coroa, nós já quer aqui tudo, mas Deus sabe que aqui ela não vai ser útil. Aqui vai ser útil a vida dedicada, a vida afirmada, a vida esperançosa, acreditando na promessa de Deus. E aí diz no 5: eis que sois pelo poder de Deus, amém? Eis que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo seja necessário que sejam contristados por várias provações. Então aí que está. Então às vezes a gente fala: mas eu vou morar no céu, eu creio na salvação eterna, mas não vai ser fácil. Muitos vão perdendo a fé, aí aonde que eles não vivem a palavra, e aí eles vão fazendo o que? Desistindo, porque eles tiraram o foco da fé e esqueceu que mediante o poder de Deus, a aprovação que vem na terra, ela vai levar nós mais para o céu, se nós formos provados e tivermos fé para acreditar no céu. Porque muitas vezes a gente não tem fé nem para acreditar mesmo numa cura. Então como é que vai acreditar nos céus? Então por isso que ele continua falando no 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então você vê que quanto mais a gente vai passando um processo, mais perto de Deus nós ficamos, amém, irmão? E às vezes a gente não quer, estou passando uma prova, estou passando um processo, eu fui mudado, eu estou diferente, parece que eu estou ficando maluco, parece que eu estou lunático aqui na terra, parece que eu estou diferente de todo mundo. Claro, irmão, você está com a mentalidade de morar no céu, de viver para Deus. As provas estão vindo, as coisas vão acontecer, e são várias que vêm ao contrário, amém? Contra nós, para quê? Para nos provar. Agora, tudo que vem contra nós, que dá, a gente vence pela fé, a gente aproxima mais de Deus, não é, irmão? Só não pode abrir a boca para falar bobagem. Um dia um pastor disse: todas as fés que tenho eu já passei, e aí? Não tem mais prova para mim. Aí virou a rua, veio um carro, ele estava de bicicleta, o carro passou em cima, quebrou todos os ossos da boca e destruiu ele. Não morreu, mas ficou tudo quebrado, lembra? Porque abriu a boca, disse que todas as provas já... Lembra? Você tem que viver dia após dia. Quando vinha a prova, vinha a contrariedade, vinha a dificuldade, você usa a sua fé, lembra? E cada vez que a sua fé é contraditada, mas você aplica ela e mantém ela de pé, você vai mais perto de Jesus Cristo, não é? É isso que ele está dizendo. Você vai ser honra, louvor e glória para Deus, porque Deus olha e vê o que? A fé que você tem. Então você venceu pela fé. E pela fé, você acreditou, pela fé, você foi esperançoso, pela fé, você esperou, pela fé, você não desistiu, e pela fé, você herdou, aleluia, a promessa de Deus. O problema é que no tempo é uma adversidade. Você sabia? Eu já tive, Senhor, já estou com cabelo branco, quer dizer, já falaram que eu ia
Deus ia, amém, me abençoar, e eu ia estar pregando e cabelinho branco. Eu falei, Senhor, começou a cair cabelo. Eu falei, será que essa profecia não vem de Deus? Amém? Mas ainda tem o cabelo do lado ainda que está ficando branco, aleluia. Então quer dizer que ainda pode cumprir, aleluia. Então tem hora que vem coisas que parece que não vai cumprir, né? Ah, mas Deus falou, Deus disse, mas chegou o tempo. Chegou a hora, chegou o momento. Será que nós estamos num processo de purificação e dizendo, Senhor, olha agora mandar minha bênção, aleluia? A gente poderá dizer, Maranata, lá vem Jesus, amém? Será que nós pode dizer, Deus, volta essa noite, amém? Vem buscar a sua igreja, amém? Muitas vezes a gente ainda não fala, porque a gente ainda não está focado, firmado, aleluia, e ainda não sendo trabalhada a nossa fé, até que nós estejamos do jeito que Deus quer, aleluia. Aí diz o versículo 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Aleluia. Então você viu que o alvo é caminhar, não parar, até encontrar com Deus, amém, irmão? Porque é esse o plano de Deus. E Ele vai usar nós aqui na terra para pregar, para ensinar e também dar experiências, aleluia, às outras pessoas. E muitas vezes, aleluia, sendo um ativador de fé de outros. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão tão sem fé, aí chega você com a fé, que crê que Jesus vai voltar, que Jesus, aleluia, vai, aleluia, provar, mas depois vai te dar o seu galardão e vai te dar morada eterna, aleluia. Porque o duro é passar pela prova, várias provações, tudo de uma prova, outra prova, outra prova. E muitas vezes a parte financeira é de umas coisas que faz muitas pessoas desistir de Deus. E muitas vezes ele olha o outro só dando certo, prosperando, e vendo ali, eu vejo às vezes na televisão, essas pessoas hoje, blogueiro, ou ficaram milionários, mas da noite pro dia ficaram famosos, encheram uma rua, amém, irmão? E muitas vezes você está aí todo dia na igreja, de joelho dobrado, dizimista fiel, é ofertando fiel, está dando. Só que tem uma coisa: a hora que Jesus voltar, a hora que Jesus levar, você fiel, cheio de fé e esperançoso, você vai ser salvo a sua alma, viu, irmão? E o outro com o bolso cheio de dinheiro, com toda a vaidade da vida, aleluia, depois vai lamentar e chorar. Porque certamente ele não viveu pela fé em Cristo, nem pelo poder de Deus, nem quis ser provado pelas coisas de Deus. Então ele não tem, aleluia, suprimento de santificação para entrar no céu. Porque o Senhor vai santificar todos, amém? A mim, a você, qualquer um, para nós entrar lá. Sem santificação ninguém verá a Deus, tá aí? Viver em paz com todos, se possível, porque sem santificação ninguém verá Deus. E essa santificação, ela vai vindo dia após dia. A hora que nós pensamos que eu estou santo, ai, agora eu estou puro, ai, agora eu não peco mais, aí a gente tem que tomar cuidado, né, irmão? Por quê? Porque o pecado, ele vem em forma, muitas vezes, de aparência boa. Ele não vem em forma de capeta, eu sou capeta, então te dando esse prato cheio. Ele vem, fantasiado, de coisa boa. E muitas vezes não precisa nem um crente ser provado para entregar os pontos também, irmão. E certamente, quando você está vivendo pela fé em Deus, nem em Jesus Cristo, você crê nele, você vive para ele tem sempre uma revelação para nós, amém, irmão? Para discernirmos, amém? Aleluia, quando é prova ou quando nós estamos sendo às vezes enganados. Por isso que João escreveu em 2,26 que a unção do Espírito Santo ensina a nós o que é falso, o que é verdadeiro. E muitas vezes a gente está vendo hoje aí um combate, cantores que se tornaram gays, que estão hoje nas igrejas, e muitas vezes um maior debate de pastores. Por quê? Porque ele é um cantor muito famoso evangélico e ele declarou publicamente que é gay. E aí?
Aí virou uma confusão, porque ele não canta bonito, a mensagem não faz muitas pessoas chorar, o louvor faz. Agora, emoção é diferente de fé, porque a emoção são momentos, e a fé é para a vida toda. A fé é para ser praticada, a fé é para ser obedecida, a fé é para estar, aleluia, sempre no amor a Jesus. Tudo que nós fazemos pela fé, primeiramente aprendemos a amar. E pelo amor e pela fé, a gente vai avançando, vai avançando, vai avançando. Chega uma hora que ele está falando aqui, as promessas que já foi falada através das profecias, através dos profetas, aleluia, que muitos indagaram, quer dizer, muitos não chegaram até crer, aleluia, chegou até nós. Então hoje você vai sair daqui acreditando no quê? Acreditando nos céus, amém, irmão? Ah, pastor, mas eu vou passar fome aqui na terra. Ah, eu vou viver nessa situação para sempre. Não. Você tem um período de várias provações, mas depois você é aprovado por Deus. E depois de aprovado, aí você recebe o galardão. Aí você recebe a recompensa. Amém? No fim, do valor da vossa fé perante a Deus. E muitos não conseguem no começo, mas lá no fim ele recebe. E o outro não, o outro, sempre vida boa, nunca passou nada, nunca pensou em morar no céu e também não passou muitas provas. Você pode ver, quando você pensa em morar no céu e quer viver para Cristo, você acredita nas promessas, na redenção, no que Deus falou, e você se prepara para encontrar com Deus, você tem mais prova do que muitos. Porque o inimigo, ele não quer se você seja salvo e eu seja salvo. Ele até quer que você prega, que você faz tudo, que cante louvores. Não importa para ele, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você está vivendo a fé, que vai morar no céu. Abre a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Jesus falou na transformação de Nicodemos. Glória a Jesus. Evangelho de João 3. Presta bem atenção aqui, no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade te digo, e que nos dizemos o que sabemos e testificamos, e o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como credes nós vos falar das celestiais? Achou? Não está na Bíblia? Amém. Então você vê, então o Evangelho de João 3, aí presta bem atenção, você vê que ele falou sobre o nascimento de Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre de Israel, mas não tinha nascido de novo. Ele não teve uma nova vida com Deus, quer dizer, se arrependeu dos seus pecados, agora vivesse crendo no que Jesus ia fazer, na morte e a ressurreição de Jesus, depois descer as águas, ser batizado, sepultado aquele homem, e depois nascer pelo Espírito Santo que vem para quem é batizado. E certamente o que acontecia? Então, se nas coisas que Jesus falava da terra e não estava crendo, e se Jesus já falasse das coisas do céu? É o que está acontecendo hoje. Quando você fala da vida eterna, da preparação para morar no céu, essas coisas, você passa a ser uma pessoa até estranha na igreja, porque quase ninguém está falando muito nisso. Porque o importante é enriquecer, o importante é ter muito carro, o importante é ter muita saúde. Não é errado, não tem nada disso, que isso é um acrescentamento. Mas o importante é você ter fé para morar no céu. Aleluia. O qual vem a prova, você continua. Vem a prova, você está orando. Vem a prova, você está na igreja. Vem a prova, você é fiel a Jesus Cristo. Vem a prova, você continua fazendo o seu chamado. Se é para pregar, se é para contribuir, não importa o chamado, mas você continua nele. Isso é fé. Então por isso que ele falou no versículo 12: se tratando das coisas terrenas não me credes, tá vendo? Como credes se eu vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Isso é saber o Filho do Homem que está no céu. Amém? De modo que por Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então você viu, sempre as pessoas não estão focadas na eternidade. E por isso que muitos tipos de prova não vêm para algumas pessoas, porque certamente eles não estão vivendo a fé, o qual Deus quer que nós tenhamos, amém? Fé para morar no céu. Amém? É fácil crer aqui na terra, nas coisas, mas se nós não estamos acreditando nem aqui na terra, como nós vamos acreditar em luz de ouro? Como nós vamos acreditar em água cristalina? Como é que nós vamos acreditar que o próprio Cordeiro será a nossa luz, amém, irmão? E muitas vezes é essa fé que está atrapalhando muita gente, porque a fé é Papai Noel. A irmã vem na igreja, o irmão vem na igreja, só tipo me dá. Ai, dá uma bênção no meu emprego. Ai, uma coisa na minha filha, no meu filho. Agora, a vida dele é um Deus Papai Noel. Não, o próprio propósito que Deus estabeleceu para que a igreja entendesse, compreendesse e vivesse, aleluia, até o fim, a todo tempo, até o dia da redenção da alma, que é a eternidade da igreja. E muitas pessoas não têm fé para isso, porque o modelo que eles vivem, a forma que eles vivem, o ato que eles vivem, você percebe que não estão valorizando isso. E aonde vai ser o problema lá na frente? Porque vai chegar o tempo que as coisas vão ficando difícil. O próprio Jesus disse: eis que quando o Filho do Homem virá, será que haverá fé na terra? E será que vão acreditar mesmo? Então por isso que a cada dia o trabalhar do adversário é o que? Minar a fé da eternidade da igreja. Então a igreja não pode viver, a irmã aqui não, porque tem idade, às vezes a gente até mais novo vai antes. Mas se está pela fé em Cristo, pela vida eterna, esperançoso, vivendo pelo poder de Deus, passando provação, uma fé purificada, uma vida regenerada, certamente vai morar no céu. O céu está aberto, só esperando, a igreja, porque lá é nosso lugar. E a gente pensa que vai ficar a vida inteira aqui. E outros acreditam que chega lá no cemitério, quando desce a carne no pó, acabou. Não, irmão. Aí aqueles que morrem em Deus, aqueles que estão em Cristo e viu pela fé, acreditou na salvação eterna, acreditou nas promessas e viveu para Deus, ele vai estar lá, aleluia, irmão. E ele, aleluia, vai receber a glória que o Pai prometeu manifestada nele. E certamente, aleluia, é a glória o qual muitas pessoas não estão buscando. Por isso que Pedro disse: Jesus, muitos estão aí, os fariseus, porque buscam glórias que vêm do homem e não glórias que vêm de Deus. E quando Jesus está dizendo isso, ele falou: por isso que eu vou lá na cruz do Calvário, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem, porque eu desci do céu, eu sei que o céu é real, eu estou vindo de lá, irmão. Só que você não está crendo nas terrenas, não está crendo no batismo da imersão, da morte da carne. Essas são para viver para Deus. Aí então você não vai trabalhar. Você quer um exemplo? Tem gente que não tem fé para ser batizado, irmão. E muitas vezes batizou em várias igrejas. Aqui eu vi várias pessoas que batizou numa igreja, não deu muito certo, vou batizar no Testemunho de Jeová, vou batizar lá nos Mormons, que lá os Mormons batizam em nome de outra pessoa. Você vai ser batizado, põe o nome de outra pessoa e te batiza. Então você vê que esses tipo de batismo, a Bíblia chama que é anátema. Paulo explicou sobre isso nas cartas. Então por isso que você já até entendeu, você crê nas celestiais, você tem a fé apurada, a fé firme, e você está esperando a redenção olhando para cima. E aqui na terra é mais um dia, mais um tempo, as conquistas que você vai tendo, aleluia, mas não visando, aleluia, isso como eternidade para sempre. As necessidades supridas dia após dia, precisa de uma comida, precisa vestir, precisa de saúde, precisa de um carro para andar, precisa de uma casa para morar. E essas coisas, aleluia, são um acrescentamento que nós temos aqui na terra, porque somos peregrinos, não é, irmão?
E Deus não vai deixar o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Por isso que nos últimos tempos a gente vai viver o quê? Pela fé. Amém? No Filho de Deus. E tem gente que não quer renunciar nada, dizendo: eu estou vivendo a fé. Mas não está vivendo a fé que Deus purificou, a fé genuína, a fé verdadeira. Abre sua Bíblia em Timóteo. Oh, louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. 1 Timóteo. Deixa eu ver se é aqui. Oh, glória a Deus. Segunda. Deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, vacina. Paulo estava dizendo a Timóteo da fé fingida. Quer ver? 1 Timóteo, versículo 4. Vamos ver o 3, né? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceis ainda em Efésia, para demonstrarmos acerca de pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões dos que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede do coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Algumas falam, fé fingida, né? Então você vê uma fé, o que ela está dizendo, porque é um combate de tanta doutrina, tantas coisas que vêm para tirar você, aleluia, da fé em Deus. E certamente aquela fé é fingida. Então por isso que ele estava dizendo: antes estou te exortando, estou admoestando, estou chamando você de atenção, porque há muitos, aleluia, que não têm, aleluia, o coração puro, aleluia, não vivem na presença de Deus da boa consciência, e a fé é fingida. E ele fala em outras cartas aqui, que eu não me lembro agora, sobre o fingimento da fé, que é a fé fingida. São 3 tipos de fé: fé firme, fé fraca e fé fingida. Agora, a única fé que é aprovada, que é a fé que passou pelo processo de fogo, que Pedro está falando, pelo poder de Deus, aprovada, purificada, a fé de quem quer morar no céu e está olhando para cima. Porque é fácil ter fé aqui na terra, mas e para morar no céu? Porque você não está vendo. Amém? A fé é a convicção daquilo que não se vê, daquilo que se espera. Amém? É o que é a fé, como fala em Hebreus. Então a fé, ela tem que ser preparada. Você pode sair daqui agora e entrar no teu carro, aleluia, pela fé, até acreditar, aleluia, que Deus vai mudar lá, o tanque vai encher, aleluia. E já aconteceu isso comigo. Você pode acreditar que Deus vai arrumar até uma peça quebrada que está no carro, para você poder caminhar. Faz, Deus faz tudo isso. Agora, muitas vezes, quando fala no céu, fala viver para Deus, para morar na eternidade, aí você já não acredita. Você não vê que tem pessoas fazendo campanha, para quê? Para comprar um caminhão novo, campanha para prosperar a empresa. Mas quando fala fazer campanha para santificar o coração, para viver para Deus, para morar no céu, através da transformação, do novo nascimento, aí ele não vem para a campanha. Você pode notar para você ver. Porque a visão dele é só terrena, é uma fé o qual está pervertida, uma fé o qual está sendo trabalhada só para ter fé nas coisas de ver, nas coisas da terra, e não nas fés celestiais. Aleluia, glória ao nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Vamos voltar lá agora, eu tenho que encerrar, não vai ficar muita coisa. 2 Pedro, no capítulo 2, você vai ver versículo 10, no capítulo, deixa eu ver aqui, é 1, né? No versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira, os que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dia após dia, a vida firmada no chamado de Deus, na presença de Deus, quando você menos espera, você está lá no céu, viu? E a Bíblia fala em Hebreus que aqueles que estão em Cristo já se assentaram da região celestial, amém, irmão? Nós estamos aqui na terra, mas estamos sentados com Cristo, apenas estamos esperando a redenção do nosso corpo, porque a nossa alma já está com Deus. Agora, se nós ficarmos muitas vezes não crendo mais, e ficarmos ali sendo bombardeados e não resistindo, aí as heresias vão entrando, aí tira nós da visão, tira nós da fé, e aí a gente vive aquele crente que não vive para morar no céu, amém, irmão? Como se o céu não fosse importante, como o céu não fosse um projeto estabelecido por Deus no final da igreja. Então por isso que ele diz que nós temos, irmão, que procurar, e dedicar para que isso aconteça até o final. Capítulo 2, versículo 1. Aí ele fala da heresia destruidora. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, o qual introduzando dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aí então no capítulo 4, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitaram no inferno, e entregou o abismo de trevas, reservando para o juízo. E se não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez veio o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, e ordenou a ruína completa de todos os postos, como exemplo, quantos vêm a viver impiamente. Então Deus deu um exemplo que a heresia destruidora, ela vem com uma fantasia, ela vem escondida por baixo do caramelo, né, irmão? Às vezes vem com uma aparência de um homem maravilhoso, um homem que fala bonito, um homem que não ofende ninguém, um homem, amém, que não consegue nada, todo mundo gosta dele, é meu maravilha, irmão. E se você prestar atenção, pode estar por trás desse profeta um enganador. Pode estar por trás desse profeta um que não está nem aí, aleluia, o céu. Por quê? Porque é mais um que vai também, aleluia, no dia do juízo de Deus, também vai para o fogo. Ah, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Você está vendo aí? Ele chega com um sapatinho de algodão, amém, irmão? Tapinha nas costas, e a coisa está indo mal, pior, ninguém acredita mais no céu, ninguém se prepara para morar no céu, a igreja, e ele está lá, está tudo maravilha, vamos louvar, aleluia, glória a Deus, amém, irmão? Está enganando a igreja, porque se a igreja não se preparar, se o próprio Israel, quando chegar o tempo dele não se preparar, não vai entrar, irmão. Por isso Amós 4,12 ele disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Hoje a gente prepara para tudo, mas não prepara para ter um encontro. Aí foi morre aquele crente, o corpo desce o pau, o espírito para Deus, volta para Deus, que é de Deus, né? O baixo de Deus, o aço sobre Deus, e a alma. Aí começa o gemido. Por quê? Se tiver com Deus, o que vai acontecer? Luz, baixo do trono de Deus, esperando o princípio da terra. Se eu tiver com Deus, dormindo de noite.
E não tem jeito de escapar, não, vamos escapar, Deus vai dar um jeitinho. Deus não é macaco gordo para quebrar o galho de ninguém, irmão. Ele vai quebrar o galho, aquele dia, irmão, falando, estou debaixo da misericórdia. Se você alcançava. Se você viver a fé que Deus quer que a igreja vive, e vive dia após dia, até o dia do Senhor, irmão. Porque não adianta ser um crente tem fé hoje, tem um crente burro, o crente de pouca fé. O crente burro, o crente de pouca fé. Mas se você está com pouca fé, você aumenta ela, vindo todo dia, orando a palavra, meditando nela, e você acreditando, e você vai se entregando. Quando você vê, como eu expliquei isso ontem, né? Deus explicou, Ele está dentro de você, Ele confirma, aleluia, a sua fé, a sua salvação. E aí você acredita nela. Aí, não tem céu, a vida é aqui mesmo. Jesus prometeu abençoar você com vida abundante aqui na terra, carro bom, boa saúde, uma vida de paz, de tranquilidade. Mas se você vai viver para servir a Deus, crer em Deus, obedecendo pela salvação, você vai passar uma prova, um processo de fogo, de purificação. E não tem jeito, a sua fé vai ter que estar acreditando no céu, não é, irmão? Amém? É como o Pedro estava dizendo. Agora, o capítulo 2, eu tenho que encerrar, versículo 20. Aí, depois de nós ter escapado, veio para a igreja, recebeu a fé, recebeu o dom de Deus. Agora é um crente, é um servo de Deus, que tem que viver com consciência limpa, uma fé firmada nas provações, vai crescendo, acreditando na vida eterna. Aí o que acontece? Nunca mais tem como voltar para trás. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se deixaram heredar de novo, são vencidos, tornou seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor que fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volveram para trás, apartando do santo mandamento que lhe foi dado. Com eles aconteceu o que se diz cerca de adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver no seu lamaçal. Então você viu como é sério o negócio? O problema das pessoas, que como a igreja que estamos vivendo aqui hoje, não vai ter que ser para sempre viver a fé, a salvação, cada dia após dia, como foi pregado ontem, desenvolvendo ela, até o dia que nós morremos na carne, que nós vamos morrer como príncipe, nós escondidos, a Bíblia diz, Salmo 82, e aí depois nossa alma é revestida de glória, e aí nós vamos para com o Senhor, aleluia. E o problema das pessoas, que eles não estão, aleluia, entendendo isso. Então eles vão brincando de fé, vai brincando. Quando vê, está sem salvação, sem Deus na terra, aí voltou para trás, amém? Aí vai cair no juízo de Deus de novo. E outra coisa, vai passar o processo e vai perder a salvação. E aí será como uma porca que voltou para o vômito, amém, irmão? Porque conheceu, já ouviu, está sabendo, agora é juízo. E hoje as pessoas, irmão, não podem nem pregar algumas coisas desse jeito, até para mim também, irmão, que as pessoas não vêm da igreja. Não é assim. Eu tenho Jesus no coração. Você tem Jesus no coração, então você tem que viver a fé. Porque a fé é do coração, o amor a Ele, a obediência, a sua palavra dia após dia, até que chega o dia da redenção. Não tem mais esse negócio de férias. Não, eu vou tirar umas férias da minha fé agora, né? Agora já vou viver agora minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Aí você cai da fé, e aí você naufraga na fé, como Paulo escreveu, porque você não entendeu o que é a fé. Você pensou que a fé era fé só para ter isso, ter aquilo, mas a fé para ir até o final, né? Vocês entenderam aqui, gente? É muito sério isso aqui. Então por isso Jesus vai voltar. Outra coisa, volta um pouquinho para trás. Deixa eu achar aqui.
Timóteo. Oh, aleluia. Timóteo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é primeiro. Oh, louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Nós temos que encerrar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. No capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 8, Paulo já estava orientando Timóteo, ele já estava ao ponto de encontrar com Deus. Então ele estava dando orientação para que Timóteo vivesse essa fé, aquilo que Deus colocou a incumbência no chamado do ministério até o final, aleluia, com bastante cuidado e diligência, aleluia, para que ele não ficasse no meio do caminho. Por isso que ele diz no 1,18, 1 Timóteo 1,18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentro esses se encontra Emineu, Alexandre, o qual entreguei a Satanás para ser castigado, a fim de não mais blasfemar. Quer dizer, aí tinha problema com alguns que não estavam acreditando, achavam que não era assim, e Paulo sentiu como blasfêmia. Mas você viu que ele estava mostrando que muitos naufragam na fé se não tiver consciência. Amém? Focada, foi o que Pedro estava dizendo sobre isso. Vós que conhecesse, vós que tem consciência, vós que agora tem a fé no Senhor Jesus Cristo, que nós somos alinhados por ela, mediante a fé vamos viver agora, o qual, aleluia, somos guardados pelo poder de Deus, aleluia. E se você prestar atenção, ela vai passar por muitos processos, mas ela tem que, aleluia, você viver ela até o fim, combatendo pela fé. Senão a sua fé murcha. Você vê que tem hora que a gente está numa alegria, e de repente passa crente de novo, aí vai vir um outro combate, aí chega uma hora que conversa fiada, aleluia, luta, não faz você parar. Porque agora você tem consciência que você está num combate pela fé. Você faz tudo que nós fazemos é pela fé. Você vai trabalhar agora pela fé, chega no carro pela fé, você pega o dinheiro pela fé, você vai dormir pela fé. Quer dizer, você vive em fé. Você quer ver outro lugar que Paulo falou também? Eu quero achar aqui para mostrar para vocês. Oh, louvado seja Deus. É em Timóteo mesmo, quer ver? No capítulo 4, 2 Timóteo 4, eu tenho que encerrar, está dentro do horário. Versículo 6. Quanto a mim, 2 Timóteo capítulo 4, você vê Paulo estava entregando o ministério. O qual ele falou para Timóteo: você não entregue, Timóteo. Agora você vai, combate o combate da fé, com muita consciência, quer dizer, consciente, ligado, aleluia. Porque muitos começam a blasfemar, muitos começam a murmurar, e no fim, Paulo até entregou para Satanás para ser castigado, viu? E certamente é duro, irmão. Você está vivendo a fé, o que é de gente, irmão. Você está tudo dia na igreja. Você não viu o que aconteceu com o irmão aqui, você não viu o que aconteceu com o irmão lá. É problema. Cadê Deus? Cadê o profeta? Que não aconteceu nada. E aí? Mas quantos anos eu venho pregando, irmão? Vem todo dia para o culto, irmão, pega o dinheiro, ser fiel no dízimo, irmão, ser fiel na oferta, irmão, ore mais, irmão, isso aqui, e irmão, chegando sempre uma hora atrasado no culto, nunca estava na hora da oração, nunca buscou virtude, salvação dentro da alma, viu, irmão? Porque muitas vezes a carne é destruída, mas a alma é salva. E às vezes a aprovação da situação, da doença, da enfermidade, faz com que ele não acredita nem mais em Deus. Amém? E aí não tem mais consciência. E aí naufraga, amém? Desiste. Aí ele volta para trás, amém? E fica como Pedro diz, como porca que voltou para o vômito. Então no capítulo 4, 6 ele fala: quanto a mim,
quer dizer, pessoal, é cada um, né? Estou sendo já oferecido por libação, e é o tempo da minha partida chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a também todos quanto amam a sua vida. Então quer dizer que o motivo todo de vivermos aqui pela fé, aceitamos a Cristo e procedemos com prova, com várias coisas, com contrariações, com todas as coisas, é porque cremos na salvação eterna, não é, irmão? Porque se não passar todo este processo, depois chegar lá na hora que você tem que mostrar a fé, que você vai entrar no céu, aí vem uma prova, que nem Paulo, ele estava sendo o quê? Levado para ser chibatado, apanhado mesmo, e morto. E certamente ele diz: agora combati o bom combate, guardei a minha fé, cheguei até o final dela, agora vou receber a coroa do justo juízo. Amém, irmão? O qual me preparou já desde o começo, quando ele me chamou, amém? Só que eu tinha que chegar até o final para receber. E muitas vezes as pessoas vão até a metade e na hora da coroa você colocar e não chegam. Por quê? Porque quando vem o passar do tempo, aí ele não acredita mais, porque as pancadas vai vindo, né? As heresias vai vindo, os enganos vai vindo, os demônios vai atacando, a coisa vai ficando difícil, amém? Parece que você vai ficando no mato sem cachorro, mas você guardou a fé, porque você deixou Deus trabalhar na sua fé. E ele trabalhou porque ele queria que você tivesse a fé para ir até o final. Ele não quer que você tenha uma fé só Papai Noel, só para pedir para Deus. E a fé para viver para Deus, a fé para executar as coisas que Deus manda. Foi o que Pedro estava dizendo, porque voltaram para trás porque não quiseram mais o santo mandamento, já quiseram viver empurrando com a barriga, né? Tá bom assim, desse jeito vai, dá, amém? Como se fosse, aleluia, um caminho, aleluia, de treva. 5 minutos para encerrar. Vou mostrar uma coisa para os irmãos, né? E é Deus, né? Eu falo eu, mas o Espírito Santo. Em Oséias, olha o profeta Oséias, por menor, volta um pouco para trás, ou para frente, não sei, deixa eu ver. É para trás. Vai voltando, Oséias. Oséias, depois de ter passado tudo aquilo que é a prostituição do povo de Deus, tudo que aquilo que aconteceu, você vai ver que Oséias escreveu nos últimos versículos: oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, vai dando glória a Deus aí, igreja. É duro, porque esse assunto ele é sério e extenso. Oh, aleluia. Eu estou achando Oséias, será que subiu na minha Bíblia? Aleluia. Oh, Deus, né? Oh, glória a Deus. Antes de Joel, Oséias capítulo 14, versículo 9. Você vê que Deus fez as promessas de perdão para a igreja quando veio Jesus Cristo. Mas Jesus incumbiu a igreja pelo Espírito da fé, pelo poder da palavra, para crer que Ele morreu e ressuscitou, para a igreja vivesse por Ele, a igreja fizesse e obedecesse Ele, a igreja o servisse e a igreja acreditasse, aleluia, que depois vai, aleluia, ser arrebatado e morar com Ele no céu. O problema é que esse caminho ele tem a direção certa na palavra de Deus, não tem atalho. Ele só tem início e o fim. Você pode prestar atenção, todo crente que começa não tem mais como parar, não tem como voltar para trás, não tem como mais, eu não acredito, não dá certo, não tem, está tudo escrito para ela, não vai ser agora, é caminhando até chegar no final. Aí no 14:9 está escrito: quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas o transgressor nele cairão. Aleluia.
Achou? Oséias 14, aí você pode meditar, você vê que ele terminou finalizando. Que o Senhor perdoa, que o Senhor ia dar o perdão, mas ele ia colocar a sua palavra como direção da igreja para ser estabelecida. E se você vê, a Bíblia fala que Deus estabeleceu no céu o seu trono e a sua palavra domina sobre tudo. Então nós estamos com a palavra de Deus e Deus está dizendo: fica para a minha presença, não desiste nunca, aguarda as provações pela fé, vai vivendo ela, vai se dedicando, aleluia, que no fim de tudo isso, você vai ver o resultado, aleluia, você encontrando com o Senhor teu Deus, o Senhor colocando a coroa, aleluia, e você honrando para sempre. Agora, se nós ficar focado nas coisas da terra, se nós ficar focado não nas coisas que Deus prometeu na promessa de salvação eterna, a gente não vai dar muita importância e vai vivendo relaxadamente. E aí pronto, quando vem, amém, aí não encontra salvação em Deus, porque a salvação já foi dada, liberada pelo Espírito Santo, verificada, para que nós encontramos ela depois de um período de tempo de vida aqui na terra. O fim da história é coroa sobre minha cabeça, coroa sobre sua cabeça, e quem reinar com Deus, quem for sacerdote, aqueles que chegaram até o final, como Paulo combateu com o combate, guardou a fé, aí está lá agora esperando as recompensas de Deus, vai lá no tribunal de Cristo receber galardões. E a Bíblia fala que cada um será segundo a sua obra. Aqueles que fizeram uma obra de madeira que queimou, não deu certo, sofreu dano, não foi para frente, também recebe. Aquele que é como diamante, o outro é como ouro, e cada um vai receber, aleluia, segundo a obra de cada um, aleluia. Agora nós temos fé. Fé para quê? Fé para quê? Para só ficar de braço cruzado? Não, fé para exigir o que a igreja foi proposta na terra. Além da salvação eterna, o trabalho da igreja. Foi o que Tiago disse: a fé sem obra é morta. Então nós temos que continuar também realizando a fé para transmitir às outras pessoas, aleluia, que o reino de Deus que nós acreditamos é real e nós vamos morar lá, aleluia, e quando chegar nosso final, vamos receber a glória, aleluia, irmão. E aonde muitas pessoas não vai porque não acreditam, então ele não vai falar no céu, não vai falar na perseverança, vai falar não vale a pena. E aí quando chegar no fim da estrada, pronto, a pessoa viveu a vida inteira sem pensar, sem ter consciência, sem viver, sem obedecer, sem andar diante de Deus, e no final da sua história, aleluia, ele frustrou. Então certamente a Bíblia diz que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Então é dia após dia, a hora que deixarmos de servir, deixarmos de obedecer, deixarmos de estar com a palavra cumprida em nós, deixar Deus seu querer, a vontade em nós, e nós pararmos, Deus para também a salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mentira. A salvação é dia após dia. Todo dia nós temos um erro para pegar. Todo dia tem um espírito porco que vem contra nós. Todo dia tem nossa carne lutando contra nós. Todo dia tem um vício, tem um olhar que a gente faz, não é mesmo? E cada um sabe o seu, amém, o espinho que é colocado. E toda vez que você prega, você ora, você quer fazer a vontade de Deus, aí sai capeta, demônio, e começa, para aqui, para de lá, amém, irmão? Esbofetear, como Paulo diz: eis que vem o mensageiro de Satanás, aleluia, me esbofetear no rosto, a fim de eu me exortar se desobedecesse. Por isso que aconteceu comigo esse dia. Eu fiquei 2 dias, falei: Deus, orei tanto para o Senhor curar esse homem. Deus, você não curou, eu estou muito chateado. Deus, o Senhor podia ter curado ele. O Senhor Jeová Rafa, o Deus que sara, aleluia. E se deu uma profecia de Deus para o rapaz, era tudo verdade. O rapaz veio aqui uma autoridade e Deus falou: te usa, só que não é do seu jeito, amém? Porque Deus tem seus princípios. Agora, quem conhece o coração da pessoa? Quem conhece a fé? Quem conhece o dia após dia? Como que está lá diante de Deus? A vida é tudo torta, irmão. E nunca pensou de um dia encontrar com Deus. Não pensou em andar reto. E aí, chegou no meio da caminhada, veio um processo, e aí, se não tiver ligado a Deus, ainda dá tempo de se arrepender, né? Ai, Deus me perdoa, eu fui tão infiel, quando eu podia fazer as coisas eu não fazia, ficava com preguiça, não é, irmão?
Porque muitas pessoas se arrependem. Eu na frente, eu conheço um irmão que depois de 40 anos se arrependeu, estava velhinho, foi batizado com a bengalinha, a irmã até conhece ele. E morreu, faleceu. Aí não dava mais para pregar, eu entregava a Santa Ceia para ele, e muitas vezes ele queria participar da ceia. Não, pastor, não dá, porque você sabe que eu queria pregar tanta palavra, mas esse meu filho enche a casa de mulher, amém, irmão? E às vezes ele escutava no quarto, amém? Às vezes tinha até mais de que uma lá dentro, lá naquele quarto, eu falava, não, mas quem está pecando é ele, e o pecado do filho não vai para o pai, não é um come e o outro vai emborcar o dente. E certamente ele dizia, mas agora eu queria pregar, eu queria sair para fazer a obra, mas não dá mais tempo, não dá mais. Porque chegou o tempo da velhice, aí as perninhas estavam assim, com a bengalinha, fala, não dá mais, pastor, eu queria fazer a obra, mas não dá mais. Claro, 40 anos Deus chamando, amém? E agora não dá mais, agora que resolveu já era tarde demais, amém? Agora já é hora de pedir perdão, lavar a alma no sangue do Cordeiro e dizer, Deus, me leva para morar na glória, perdoa meus pecados, amém? E Deus é bom que no último dia ainda leva muitos deles, amém? E vai morar na glória, amém? O caso do quê? Da misericórdia, foi que Pedro estava falando, amém? Então vamos encerrar nessa noite, vamos cantar um louvor ao Senhor nosso Deus nessa noite. Põe aquele louvor, pregadores de rosa, aleluia. Marabatuque antarabassuianda carabassom. Alabashiriande rebacarabassom. Lá na igreja, esse frio danado, não sei o que, e muitas vezes o forró ele vai, amém, irmão? Pode estar caindo chuva de pedra, canivete, irmão? Põe plástico no pé, leva um sapato de reserva, aleluia, para chegar no bailão, amém, irmão? E muitas vezes na igreja é meu desculpa, aleluia. Não é? Muitos lugares, está muito frio, hoje eu não vou. Mas quem vive pela fé é frio, é calor, aleluia. Só se não tiver como ficar de pé mesmo. Tu pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, aonde não tem, acaba encontrando as dores e o espinho também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus tem um valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus tem um valor ela tem. Por isso é a sua fé ativada nesta noite. Jesus morreu, aleluia, por nós. Ele te deu essa oportunidade para servir. Certamente um dia você vai morar no céu. Não pregue facilidade para o caminho do céu, se não houver santidade, cristão jamais verá Deus. Sai em busca de flor, aí conduz as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue o espinho também.
porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o Espírito também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Pregue obra pra Deus, nenhum valor ela tem. Glorifica a Deus agora orando, igreja. Glória pela sua fé nesta noite. O bombardeio que vem, muitas vezes fala, vai pregar, não abre mais um culto, fecha a porta da igreja. Ainda mas Deus mandou fechar a porta, Deus mandou abrir, aleluia. Deus, onde Jesus ia atrás de uma alma. Todos que eram gratos, todos que voltavam, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Aleluia, abençoa nessa noite. Vai correr com chuva de bênção. Vai dentro de nós, regando a nossa fé, meu Pai querido. Vai correr para que nós possamos combater nessa noite toda a força de heresia, todo o poder maligno. Vai correr que quer desanimar. Vai querer fazer nós parar. Deus, Adão nos espera, a vida eterna nos espera, a igreja será arrebatada. Deus, nessa noite, abençoa nessa noite, meu Pai, os obreiros, dê a ele a recompensa nessa noite, ó Pai. O Senhor está realizando a sua vontade, como o Senhor prometeu, Senhor, que supriria aqui na terra, em poder, em glória, em poder e unção, ó Pai. Precioso valor é a nossa fé, Senhor, e por isso, ó Deus, nessa noite nós estamos aqui pela fé. Obrigado, Jesus. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Senhor, nós vamos encerrar agora, amém. E quem trouxe a sua oferta, depois você traga aqui na frente, em nome do Senhor. Amém, Jesus, amém. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos, ou em paz, e que Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus, amém. Se você trouxe sua oferta, seus dízimos, apresenta, aleluia, e traga no altar de Deus nessa noite, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, amém.